Olá pessoal, vamos continuar conversando sobre as novidades da Ectus Financial. Bom, uma outra coisa que nós estamos adotando é a cada trimestre, ou a cada quarter, né, que os canadenses usam, nós estamos distribuindo uma avaliação do mercado e dos investimentos, falando como foram os últimos 3 meses e o que nós esperamos para o futuro. Além disso, a gente vai estar nessa newsletter, né, a gente vai estar sempre reportando o que outros analistas estão dizendo, os analistas que eu acompanho, e o que estão dizendo também os representantes das empresas que gerenciam os nossos investimentos. Então, todo mês, todo trimestre, nós estamos colocando essas informações à disposição dos nossos clientes. Além disso, nós estamos trazendo também nessa newsletter um report, né? Nós estamos dividindo com os clientes aquilo que nós estamos pesquisando. Quais são os novos fundos que nós estamos olhando, o tipo de investimento, qual a estratégia que nós estamos olhando e, como sempre, pensando no que pode acontecer com a economia no futuro, digamos que as coisas piorem, para que lado que nós vamos? Então, que tipo de investimentos a gente vai estar usando, caso haja necessidade de proteger o nosso patrimônio. Então, esse é o tipo de coisa que nós estamos colocando a cada 3 meses na newsletter que nós distribuímos somente para os clientes. Eu tenho falado também sobre o lançamento que nós vamos fazer em setembro. Na primeira sexta-feira de setembro, nós vamos estar lançando o nosso vídeo semanal, avaliando o que aconteceu com o mercado na semana e usando isso como uma forma de educação de análise de investimento. Então, essa semana passada a gente falou sobre isso já, e agora essa semana tiveram várias coisas acontecendo. O mercado no início da semana começou a se recuperar das perdas da semana passada e até se recuperou bem até ontem, ou até, digamos assim, até hoje, digamos assim. Hoje saíram novas notícias sobre o que o Trump está falando sobre a China, e uma notícia bombástica ele falando que ele recomendava que todas as empresas americanas saíssem da China. Bom, pensando como negócio, eu acho muito pouco provável que as empresas americanas queiram sair da China. Foi muito difícil para elas entrarem. Por exemplo, para a Apple, o maior mercado de iPhone é na China, não é nos Estados Unidos. Para outras empresas também, General Motors já está na China há muitos anos, é um dos maiores fabricantes de carro na China. Eu acho muito pouco provável que as empresas americanas saiam da China. E a realidade é que a minha visão é que tudo isso que tem acontecido, todo esse turmoil, né, que o Trump está criando com a China, faz parte da campanha dele. Ele está fazendo campanha para a reeleição. Ano que vem é a eleição para presidente, e a gente espera que isso seja somente parte da campanha. A mesma coisa ele agredindo o presidente do Fed e fazendo perguntas do tipo: quem que está prejudicando mais a gente, é o Fed ou é a China? Então, são essas coisas que ele usa, é o estilo dele de agir, então não é nenhuma surpresa. Quando ele foi eleito, já estava mais ou menos previsto que quando chegasse a época da campanha para a reeleição, ele ia usar o mesmo tipo de estratégias. E é isso que a gente está vendo. Por enquanto, a economia continua forte, a economia anda em expansão, a China
está tomando medidas para se prevenir. Eles têm um mercado muito grande e a própria decisão do governo chinês de deixar de colocar limites e deixar o yuan flutuar livremente faz parte de uma evolução na economia chinesa. Então, vamos olhar, vamos acompanhar, ver o que é que acontece e, na minha opinião, a economia continua forte. Não existem indicadores técnicos que mostrem enfraquecimento da economia. A gente continua administrando o que a gente tem e olhando o que é que pode acontecer. E, dependendo do que acontecer, a gente toma uma medida ou outra. Agora, olhando um pouco a parte técnica, né, falando da parte técnica, olhando os gráficos do que aconteceu no mercado essa semana, primeiro aqui, olhando os gráficos futuros, a gente vê que houve uma pequena recuperação ao longo do início da semana, uma certa hesitação, né? Deixa eu aumentar esse gráfico aqui. Tem uma certa hesitação aqui no final até quinta-feira, né? Houve uma hesitação e hoje uma queda forte no mercado. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto, deixa eu abrir esse gráfico aqui. Se a gente olhar aqui um pouquinho mais de perto, deixa eu tirar, pode ficar. A gente vê a recuperação ao longo da semana e uma queda forte no dia de hoje. Semana passada, quando a gente conversou, eu falava que havia tido uma pequena recuperação. Eu não vi ainda como final dessa correção de curto prazo. Eu acho que ainda vai continuar. Na minha opinião, a gente ainda pode vir aqui mais abaixo, na altura dessa mínima aqui dessa semana. Se nós olharmos os gráficos um pouco mais de longe, a realidade é que desde 2018 não vem acontecendo nada muito relevante do mercado. O mercado cai, sobe, mas, a grosso modo, a maior parte dos negócios tem sido nessa região daqui. Então não existem muitas surpresas, o mercado está indeciso. Eu acho que até a reeleição ficar definida, a gente ainda vai ver muito vai e volta acontecendo no mercado. A vantagem é que o tipo de investimento que nós usamos, ele se comporta bem nesse tipo de mercado. Os ganhos são pequenos, mas a expectativa continua sendo de ganhos durante essa fase de turbulências. Definida a eleição norte-americana, é possível que o mercado volte a subir por mais algum tempo. Então, o que eu tinha para mostrar em termos de educativos, né, como é que a gente usa a informação para tirar algumas conclusões, bem superficial. A minha ideia é no futuro estar aos poucos entrando cada dia um pouco mais fundo em cada um desses temas. Como é que a gente olha a movimentação de preço, como é que a gente olha a questão de volumes de negócios ou tipos de empresas que estão com preço aumentando, que empresas que estão com preço caindo. Vamos conversando aí ao longo dos meses sobre esses assuntos e se aprofundando aos poucos em cada um desses temas. Muito obrigado, então. Bom final de semana a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.